Tuari intrigou muita gente, cara. Literalmente, ela é a única humana que conseguiu entrar em Nazarick e se tornar parte de Nazarick, né? De que veio desse mundo. Lógico que eu tô descartando a Renner. Sei que tu já vai vir falando da Renner aí. Só que a Renner, pra quem não se lembra, ela se tornou uma Imp. Ela se tornou um demônio. Então, ela já é descartada como humana por aí. Não é mais humana, tá? A Tuari foi sim a única que ficou ali. Só que, cara, será que ela foi aceita pelos outros? O que será que aconteceu com ela no final das contas ali? Ela foi tratada bem? Não foi? O que os guardiões pensam dela? Tudo isso são perguntas que a gente vai trazer a resposta nesse vídeo aqui. Então vem comigo que eu vou te contar tudo certinho, dividido, padrãozinho, como a gente sempre faz. Vamos lá! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, a gente já pode começar dizendo aqui que a Tuari e Sebas são um casal maravilhoso, né? Isso não tem nem como se negar. Mas também é legal a gente entender quem é a Tuari no final das contas, né? No caso, cara, a Tuari é uma pessoa que tem uma baixíssima autoestima. Isso aí meio que já ficou meio claro pra gente durante a história quando ela apareceu no anime e também na novel no geral. Pra quem leu a novel sabe do que eu tô falando. Ela se apaixonou ali pelo Sebas. Foi ele que deu aquele gancho pra ela melhorar, porque ele é um cavaleiro completo. Por causa da ameaça que ela teve, ela tinha muito medo dela ser recapturada, de ser abusada de novo, tá ligado? A Tuari experimentou o pior lado da mão dos humanos possíveis. E ela agora, lógico, prefere ficar longe dessa civilização. Prefere viver com a civilização dos monstros, entre aspas, tá? Só que tem uma coisa que ela também prefere, que ela curte, que acho que é o único humano que ela gosta, né? É o Minas, meu parceiro, porque ela fez uma chamada de vídeo comigo e mandou a resposta, né? Falou ali no espelhinho que como? Dá like em todos os vídeos aqui no canal. E pô, ela pediu a força, sua força também, pra deixar ela firmona aí, dá o like no vídeo. Então capricha nesse like aí, meu bom. Tamo junto demais, família. Obrigado pelo like, vocês são bravos pra caramba, tu não tem noção. Mas beleza, voltando aqui pra nossa história agora, cara, olha só. A história da Tuari leva a gente pra um passado muito pesado, tá ligado? Porque ela era uma pessoa muito próxima da irmã dela, né? Que era a Ninia, que a gente conheceu também através do aventureiro Momon. Só que acontece que ela acabou sendo levada, né? A Tuari foi levada por um nobre. E mais tarde, cara, ficou bem claro que ela foi vendida como um escravo. Aí é que começou a jornada de depressão total dela. Porque depois disso, a Tuari ainda foi parar num bordel, cara. E esse é que tá o grande problema. Porque depois que ela foi parar no bordel, ela foi usada e abusada o máximo possível e depois jogada fora como se não fosse nada. Literalmente é como se você, sei lá, pegasse um copo plástico, bebesse um copo de água com um copo plástico e jogasse o copo fora, copos descartáveis. Foi literalmente isso. E ninguém merece esse tipo de coisa. Lógico que nessa hora foi quando a gente viu lá no anime que ela foi achada pelo Sebas. Beleza, ela foi levada pra ele, pra mansão onde ele tava lá, junto com a Solution. Os dois estavam fazendo a missão deles ali, que foi designada pelo Ainz. Então, assim que eles levaram lá, ele pediu pra Solution pra que pudesse ajudar ela, pra melhorar. A Solution no meio, né, ficou meio relutante no início, mas depois que o Ainz avaliou a situação, é que as coisas começaram a mudar. A Solution meio que foi contra isso que o Sebas estava fazendo e já mandou mensagem direto pro Ainz. O Ainz teve que vir ver. Acontece que ela, né, todo mundo pensa ali na turma de Nazarick que os humanos são como escória, tá ligado? Ninguém pensa neles como alguma coisa que pode beneficiar Nazarick no geral. O Ainz teria que tirar proveito disso tudo e ele tava com grande medo, cara, justamente pelo fato da Shallter já ter sido controlada, ele já ter tido que lutar com ela, ele tava com medo de que o Sebas fosse o próximo a ser controlado. Só que, ao mesmo tempo, ele queria que as pessoas, os NPCs deles se desenvolvessem mais, criassem aquele hábito de pensar sozinho, como o caso do Coctus, que pensou sozinho lá na guerra contra os Lizardmen, né, que ele mandou o Coctus fazer isso. E aí, beleza, ele foi lá pra averiguar se o Sebas estava sob as ordens dele, se ele estava sendo, né, controlado mentalmente e tal, até aí tudo bem. Nesse momento, ela foi confrontada ali, ele até falou pra ela a possibilidade de apagar a memória completa dela, de ter conhecido o Sebas e tal, e jogar ela de volta pra cidade, só que ela falou que não. Ela se negou a fazer essa parada e disse simplesmente que ela queria ficar com o Sebas. Isso aí pra mim foi um cúmulo da fofura, tá ligado? Foi a melhor coisa que aconteceu. E o Ainz, depois de saber o nome completo dela, quando ela falou, ele descobriu, ele bateu na cabeça dele que ela era irmã da Ninia. E ele tinha feito ele tava devendo a Ninia, né, nesse caso. Então ele queria pagar, deixando ela ficar em Nazarick, sem problema nenhum, do lado do Sebas. Só que durante um certo momento, quando o Nazarick tirou a galera lá da proteção da mansão, que tava o Sebas e a Solution, acabou que a Tuari foi
sequestrada pelos Seis Braços. E aí é que começou o problema, né? Porque o Sebas teve que ir atrás dela e rolou todo aquele negócio que ele matou os caras lá tudo com um soco, pá, salvou a Tuari sem problema nenhum, acabando com os Seis Braços. E aí a gente entra no arco depois, porque inicialmente a Tuari não tinha literalmente nenhuma habilidade pra começar a trabalhar em Nazarick, que ela foi levada pra Nazarick depois de ser resgatada. Só que o Sebas, ele argumentou um pouquinho ali e falou que ela tinha algumas habilidades específicas em cozinhar, e isso seria interessante, principalmente pra receber visitas de fora, né? Porque ela poderia cozinhar para os humanos, que seria uma comida, entre aspas, diferente da comida que eles comiam lá, feita pelas homúnculos. Então, de alguma forma, ela poderia contribuir para Nazarick. Isso a gente já vai botar como duas questões que vão aparecer mais pra frente, tá? Ela passou um longo período de tempo aí treinando pra caramba, um treinamento pesado de empregada junto com a Pestônia e com a Yuri Alpha. Então, desde a introdução dela na Grande Tumba de Nazarick, a Tuari tem passado por esses treinamentos, estavam sempre carregados ali, sempre desenvolvendo cada vez mais, e depois de um tempo ela acabou assumindo como a empregada-chefe lá das empregadas humanas em Errantel, já que o mundo ali, agora, né, o Weiss está criando aquela utopia, várias raças vão viver juntas, os humanos também. A propósito, a gente também tem uma certa estimativa de que o filme de Overlord possa se iniciar aí com a Tuari se transferindo pro Reino Santo, cara. Isso é legal, porque ela vai conhecer a Neia Baraja, ela vai ficar próxima da Neia Baraja, e ela ficou visivelmente encantada com isso tudo. Isso aconteceu porque, de repente, ela acabou descobrindo novos aliados, novos humanos maravilhosos pra ela poder ficar junto. São pessoas completamente diferentes do que ela tinha conhecido, do que ela tinha experimentado da humanidade antes. E aí ela começa a abrir os olhos que tem pessoas boas nesse mundo pra apoiar ela, como, por exemplo, a Neia Baraja e também a CZ, que tá lá junto com ela. Embora nós saibamos que os Sebas e a Tuari estão juntos, eles foram pra lá junto com a Neia Baraja pra apoiar tudo que estava acontecendo ali, apoiar a facção crescente deles e a religião dentro do Reino Santo, que era o que o Weiss já estava planejando há muito tempo, tá ligado? Porque ele queria conseguir o apoio do Reino Santo também. E homens como o Sebas, cara, sempre cuidaram de outras pessoas, como a CZ, que tem um alto valor de karma. Ele não tinha medo de acabar perdendo um emprego ou algo do tipo, não. Então ele tava tranquilão com relação principalmente a Tuari estar junto com ele. E ela, cara, foi desde os 12 anos de idade, foi sempre cuidada por homens mais velhos ali. Então, assim, ela também tava, tipo, vivendo uma parada completamente diferente. Só que o Sebas ainda poderia valorizar muito mais ela. E ela estando perto agora da Neia Baraja, mano, era um outro ser humano que, cara, sofreu pra caramba durante a vida. Portanto, a gente tem o mínimo de uma empatia, né, que rola entre as duas. Por isso que elas ficam mais tranquilas, uma respeita a outra super de boa. Esse seria um final praticamente perfeito, tá ligado? A gente pode dizer que seria o final que ela merece ter dentro de Nazarick. Inclusive um finalzinho fechadinho, bonitinho, sem ter muito problema pra escapar pra lugares diferentes. A não ser que a gente tenha um outro lado aí, que seria ela tendo um filho com o Sebas. Isso pode acontecer, tá ligado? Bom, mas isso a gente vai entrar mais a fundo mais pra frente. Uma outra dúvida frequente aqui que a gente tem falado é como que o Demiurgo pensa. O que ele pensa da Tuari, o que os outros guardiões pensam da Tuari. Bom, galera, todos nós sabemos que o Demiurgo é o tipo de pessoa que ele vê os humanos apenas como gado, como a galera ali que pode ser usada pra fazer os testes dele, principalmente criar pergaminho, tá ligado? Ele não muda muito desse estilo dele, não. Só que agora o Sebas, que é realmente um dos caras mais fortes e principalmente uma pessoa que o Demiurgo admira bastante, apesar da rivalidade deles lá, né, que veio já dos antepassados por conta dos 41 seres supremos, só que além de ser uma humana, ela não parece ter nenhum tipo especial, como por exemplo a Renner tinha, porque o Demiurgo teve ali os seus contratos com a Renner também, mas a Renner pra Nazarick era super benéfica. Então o que você acha que ele pensaria? Não só o Demiurgo, né, mas os outros seres também. Cara, isso aí, na verdade, vai muito mais além do que só um pensamento deles. A gente coloca isso pro lado de Nazarick como, por exemplo, pra você ser aceito por todos os outros NPCs, seja Demiurgo, seja qualquer outro, cara, você tem que seguir dois pontos específicos. Ter duas qualidades, né? Que seria lealdade a Ainz-Oogon, isso aí ela tem, e a utilidade pro Ainz-Oogon também. Então, assim, Tuari tá apaixonada pelo Sebas. E ela aceitou, inclusive, ser morta. Lá naquele episódio onde o Ainz falou pro Sebas pra bater nela, que o Coctus defendeu, pois é, ela aceitou ser morta por ele. Então ela seria morta pela Ainz-Oogon, ou com alguma coisa se o Ainz falasse, sem problema nenhum. Isso aí pra gente já prova o número 1, que ela é leal. E o Ainz mencionou também que a gentileza da Tuari foi o pagamento de uma dívida com o Sebas ali, que mencionou as habilidades de culinárias dela, por exemplo, que servir as pessoas seriam úteis, principalmente convidados humanos. Assim, ela se tornou uma pessoa de utilidade de fato, tanto na cozinha como um testemunho vivo também de tudo que o Ainz fez, do caráter do Ainz. E isso acaba respondendo a segunda pergunta, pra você ver que o Ainz não é o tipo de pessoa que mata todo mundo porque ele quer. Ela tá lá viva por conta disso, tá vendo?
é jogada, cara, é tudo na jogada do nosso caveirão. Sem contar que ela ainda é uma cobaia muito, mas muito útil para os descendentes dos NPCs, como o próprio Demiurgo queria fazer com o Maré. Ele queria talvez deixar algum descendente, fazer o Maré ter filhos, tá? Que eles agora estão no mundo dos elfos, né? Isso a gente já tá falando do volume novo. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a Tuari. Imagina só ela tendo um filhinho com o Sebas, como a gente tinha falado. É um pouco, às vezes, anticlimático a gente pensar, mas provavelmente o próprio Demiurgo não pensa na Tuari o suficiente para poder desenvolver alguma emoção ou opinião sobre ela. Na verdade, ele só demonstrou claramente uma lealdade, né, ao seu próprio mestre. Então, o que importa pra gente é que ele não gosta ou desgosta dela, tá ligado? Ele só meio que aceita, ele aprova a existência dela dentro de Nazarick. Nada mais do que isso. E ele até já tentou, verdade, né, fazer ela sofrer um pouquinho, botando ele pra trabalhar lá na Fazenda Feliz e tal. Só que isso aí, cara, tinha muito menos a ver com a Tuari. Na verdade, tinha mais a ver com o Sebas, né? Porque ele sabia que o Sebas ia ficar incomodado se colocasse a garota pra trabalhar nesses lugares. Então, galera, vamos ser sinceros, filhinhos deles agora ia ser muito interessante de se ver. Pô, vamos entrar na parte que a gente queria ver tanto. O Sebas, sendo um dos lutadores mais fortes existentes em Nazarick, o filho dele provavelmente aumentaria ainda a força de Nazarick de forma considerável, numa margem inclusive bastante grande, bastante significativa. As únicas pessoas em Nazarick que nós sabemos que tem uma forte aversão a isso tudo, a Tuari, por exemplo, na verdade não é nenhum dos guardiões, são as próprias empregadas domésticas. Por quê? Porque elas veem a Tuari como uma pessoa humana que tá roubando o trabalho delas. Porque a mulher, meu irmão, só pensa em trabalhar. Nunca vi mulher que goste tanto de trabalhar igual essas empregadas aí. E se eu me lembro bem, antes disso tudo aí, o Sebas perguntou pro Ainz se ela podia fazer parte das empregadas lá, né? Porque assim, podia acontecer algum problema. Beleza, o Ainz concordou com isso tudo. Ele concordou e transformou ela num membro honorário de Nazarick, basicamente dizendo a todos os outros habitantes que nada pode acontecer com ela. E realmente, nenhum incidente aconteceu com a Tuari. Só que ao mesmo tempo ela não sentia que ela estava se encaixando muito bem, não se encaixou completamente, principalmente de primeira lá em Nazarick. Por quê? Porque as outras mulheres, mesmo as servas de Nazarick, começaram a meio que tratar ela como se fosse uma pessoa diferente. Não era com tanto respeito, com tanta gentileza e tal. Ela literalmente era uma pessoa, né, à parte por conta de ser humano. E pra você que acha que a história acabou por aqui, calma, meu parceiro. Pequeno gafanhoto, a gente também tem uma outra história que é alternativa sobre a Tuari. Muda um pouco, né, porque a Nini ainda tá viva também e elas se reencontram. Seria a história do jogo de Overlord, o que rola lá em Mass of the Dead. E eu sei que você quer saber, então eu vou trazer pra você também tudo completinho, tá? O que aconteceu é que depois de uma certa catástrofe, a Tuari foi trazida pra Errantel pelo atual proprietário dela, do contrato dela. Nisso ela ainda tava trabalhando lá, né, como uma escrava, basicamente. E ela ficou trabalhando assim no mercado negro, ó, muito tempo pra pagar a dívida que ela tinha. Só que acabou que o Sebas teve uma sessão com ela que alguém pagou pra ele. Então, cara, ele começou a se sentir um pouco confortável do lado dela, começou a gostar da Tuari nesse momento aí. E o nosso querido agente secreto Nazarick começou a ficar preocupado com a Tuari. Ele não tava largando ela lá de mão, tá ligado? E aí ele descobriu que o estabelecimento dele tinha algumas conexões ali com o Cocodol, que era um cara que ele tava indo atrás, o chefe do crime do mercado negro no geral. E ele descobriu também que os funcionários do bordel ali estavam desaparecendo constantemente, tinha gente que metia o pé, que sumia. Ele não só descobriu isso, mas ele também descobriu que depois que o Cocodol foi preso pelas autoridades, Isabela, gerente do local ali onde eles trabalhavam, né, reuniu vários dos funcionários restantes do bordel para poder aparentemente eles escaparem juntos pelos esgotos. Só que na verdade foi revelada uma coisa diferente, que a Isabela na verdade era um demônio que atraiu todo mundo para os esgotos para cancelar o CPF de geral, tá ligado? O demônio tava prestes a se deliciar com a Tuari no momento em que o Sebas chegou. Cara, foi o herói da vez. Ele foi lá e os seus aliados também vieram junto para resgatar todos que estavam sendo meio que quase comidos pelo demônio ali. Depois que a Isabela foi totalmente derrotada e a Tuari já tava protegida ali, Sebas informou a Tuari que agora ela era uma mulher livre, tava tranquila para fazer o que ela quisesse, já que o contrato dela tinha sido anulado porque a chefe tinha sido destruída. Agora, com a liberdade de volta, a Tuari teve um outro desejo, procurar a irmã dela que ela tinha se separado há muito tempo no passado, a Ninia. Antes de se separar do Sebas, inclusive, ela esperava encontrar com ele no futuro de novo, o que pra mim seria incrível também nessa outra história. E alguns meses depois de um grande desastre que rolou lá em Errantel, a Tuari se encontrou com a irmã dela, com a Ninia, finalmente. E, pô, muito legal ver as duas se reunindo, né? Infelizmente, na história principal a gente não pôde ver esse tipo de coisa. Mas temos um detalhe, alguma coisa, né, foi próxima, porque a Ninia foi a única sobrevivente do grupo de aventureiros dela. Ela não morreu só nessa parte da história, mas todo o resto da equipe
equipe morreu. Só que mais tarde, quando rolou um evento do miasma que aconteceu, a Tuari foi trabalhar no novo emprego dela, que ela tava como empregada de uma mansão. E nesse lugar especificamente ela se juntou a Santa Clementine, que era completamente diferente da Clementine que a gente conhece, e também ajudou Nemu a poder escapar. Juntou ele a um grupo de crianças órfãos aí, e esse grupo de crianças foi mandado especificamente pra Errantel. Só que no caminho disso tudo elas acabaram vendo outras pessoas sendo mortas por Trolls. Nessa hora a Tuari ficou com muito medo, tá ligado? De acontecer alguma coisa com o Nemu e tal, mas quem salvou foi a Clementine, que chegou lá e acabou com todos eles, graças a Deus salvando a vida de Nemu e também da Tuari no final das contas. E esse aqui basicamente é a história que a gente tem, né, que veio da parte do jogo. É uma história um pouco diferente, mas todos viveram felizes para sempre por aí. Se você gostou da história do jogo, você comenta aí que curtiu a história do jogo. Agora eu quero saber qual das duas você curtiu mais, a original ou a do jogo. Comenta aí, cara, pra gente trocar essa ideia. Eu, particularmente, acho que, na verdade, os dois foram finais muito bons, mas eu prefiro ela junto com o Sebas, porque nessa segunda do jogo ela não encontrou com o Sebas de novo. E agora, na história principal, ela tá junto com o Sebas a todo momento. E eu tô doido pra ver o filhinho deles, cara. Isso aí eu tenho que falar pra vocês, porque não tem como ficar de fora. Sei que você também tá doido, então comenta aí, mano. E não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho, principalmente se você quiser saber mais curiosidades de Overlord. A gente tá aqui firme e forte, sempre trazendo vídeo novo de Overlord pra você, que é amante dessa obra, e vamos entrar cada vez mais a fundo, cara. Tem muita curiosidade ainda pra responder e eu sei que você vai gostar. Aqui no canal mesmo, tem uma playlist de mais de 100 vídeos de Overlord, com várias curiosidades, com vários spoilers, tudo que der pra você saber de Overlord tem aqui, beleza? Tamo junto sempre, família. Obrigado demais pela sua inscrição, pelo seu like, e eu te espero no próximo vídeo, hein? Beijo no coração, até mais. Valeu!